Fala aí pessoal, eu sou o Felipe Gonçalves e esse é mais um vídeo do Sessão 7 para vocês. E dessa vez voltamos aí com mais um episódio aí, atendendo alguns pedidos. Vamos continuar fazendo aí o nosso resgate de clássicos inesquecíveis, que às vezes acabam sendo um tanto quanto esquecíveis, muito injustamente eu diria. Então eu vim aqui para fazer mais um quadro aqui, vale a pena o play de novo. Se você gostar do conteúdo, por favor, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações e segue o Sessão 7 nas redes sociais para ficar por dentro. Mas vamos lá, depois da nossa vinheta. Isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos aqui prosseguir com o nosso Vale a Pena o Play de novo. Tem o episódio anterior que eu falo aí, dei uma dissecada, fiz uma pesquisa super legal sobre Flash Gordon, que é um filme de 1980. Vocês encontram ele aqui no canal. E hoje eu vou falar de um filme, um clássico absoluto indiscutível do ano de 1981, que é o Fuga de Nova York. Fuga de Nova York é um filme de ação que se passa num futuro distópico. Ele é dirigido pelo mago do terror aí, o mago dos anos 80, o John Carpenter, e é estrelado por ninguém mais, ninguém menos que o Kurt Russell. Como o filme foi rodado em 1980 e estrelou em 1981, então ele se passa nesse futuro distópico do ano de 1997, olha só, 97 ainda era um futurão, né, ia demorar muito para chegar, e a criminalidade americana aumentou em torno de 400%, o crime que se tornou insuportável nos Estados Unidos, e a quantidade de criminosos que existiam no país não comportavam mais nas prisões, nas penitenciárias. O governo americano resolve tomar uma atitude drástica. Eles fecham a ilha de Manhattan, em Nova York, cercam ela com um muro, ou seja, eu acho que deve ter presidente aí que deve ser muito fã desses filmes, né, pra ficar tendo essas ideias de muro e tal. Eles cercam a ilha de Manhattan, isolam ela ali naquela região de Nova York, eles começam a jogar todos os prisioneiros, transferir os prisioneiros lá pra dentro, cercam em volta com uma vigilância super rígida, não tem guardas, não tem nada lá pra dentro, lá é eles que se danem, lá eles que se virem. Eles acabam criando uma sociedade do crime ali, só deles ali. E o avião presidencial Força Aérea 1, enquanto estava retornando para solo americano, estava voltando para os Estados Unidos, ele simplesmente sofre uma pane, sofre ali um problema durante o voo, e ele acaba caindo dentro desta prisão da ilha de Manhattan, onde o presidente americano e sua equipe está a bordo. Não bastasse somente isso, ele também carrega ali consigo documentos, arquivos confidenciais, uma coisa que jamais pode parar na mão desses criminosos. Em um ato de desespero, olha só, eles recorrem a um cara, que é o grande protagonista desse filme, que é o Snake Plissken, que é vivido pelo Kurt Russell, que é um cara que já foi ex-militar, ex-boina verde, é o cara fodão, aquele soldado que vai lá, resolve tudo. Só que ele foi pego durante um assalto, então ele foi condenado, ele passou a cumprir a sua pena ali em regime fechado, e eles recorrem a esse cara, que esse cara badass, fodão aí, pra que ele vá lá, salve e tal. Ele de antemão não se interessa muito pela missão, só que daí eles negociam em troca da liberdade dele, e eles acabam ali aplicando ali um chip, uma bomba, um negócio no pescoço dele. Lembra muito, né, Esquadrão Suicida e tal, que se ele não cumprir a missão, ele não conseguir salvar os arquivos. E o presidente americano, ele simplesmente em 24 horas ele vai perder a cabeça. Então ele vai pra lá, é uma missão que precisa ser executada aí com esse exército de um homem só. Enfim, para vocês entenderem um pouco do que eu vou falar a respeito desse filme aí, fica o panorama geral. Inicialmente os produtores desse filme, eles não queriam Kurt Russell estrelando esse filme. Eles estavam pensando em um outro ator, olha só, eles estavam esperando que o Tommy Lee Jones aceitasse esse papel e pudesse dar vida ao Snake Plissken, pudesse protagonizar esse filme. Mas esse filme, ele é apenas a segunda de um total de 5 parcerias entre o John Carpenter e o Kurt Russell. Olha só, quem tem o John Carpenter de amigo não precisa de mais nada, né? E o John Carpenter foi lá, foi o cara que bancou o Kurt Russell, falou: quero ele no filme, quero ele protagonizando, e ele conseguiu o papel por causa do John Carpenter. Existe uma curiosidade bizarra, que o filme, como o personagem chama Snake Plissken, na versão dublada aqui ele foi dublado como Cobra Plissken. Só que ninguém sabe por quê. Isso aí vocês vão ter que perguntar. Eu não vou saber responder pra vocês. Vocês vão ter que perguntar pro pessoal lá da Itália. Fuga de Nova York foi dublado na Itália. E o personagem do Kurt Russell ele foi rebatizado como Hiena. É só isso mesmo, trocaram o nome dele pra Hiena, ninguém sabe por quê. Como o John Carpenter é um cara que sempre influenciou e continua influenciando muita gente, vocês podem assistir, reparar bem, quem assistiu Bacurau, a escola de Bacurau, a escola da cidade aqui no filme, chama Escola João Carpinteiro. Olha só, o João Carpinteiro, não é por acaso que ganhou esse nome, os diretores do filme são
muito fãs aí. E o Hideo Kojima, que é o criador da franquia de jogos Metal Gear Solid, é um fã, confesso, absoluto. Tanto que o personagem, né, o Solid Snake, né, também usa um tapa-olho, enfim. Tem um monte de referências ali de Fuga de Nova York que você consegue encontrar no Metal Gear Solid. Foi um jogo que chegou a ser processado por plágio pelos detentores do filme, mas terminou tudo numa conversa amigável entre o pessoal ali do estúdio e o Hideo Kojima, então ficou tudo bem. No ano de 1996, o John Carpenter voltou para essa franquia, ou seja, ele fez uma outra sequência intitulada Fuga de Los Angeles, que tem basicamente a mesma história. Acontece ali um terremoto, eles cercam ali Los Angeles, alto índice de criminalidade, enfim, ele lembra um pouco, assim, ele parece um pouco um reboot, até parece um remake do primeiro filme, tão parecido que ele é. Só que no final dos anos 90 esse filme foi extremamente, absolutamente mal recebido pelo público e crítico, e foi um fracasso de bilheteria diferente desse filme que eu tô falando, que é o original de 1981. Um dos detalhes muito interessantes também desse filme, como de toda a cinematografia, toda a carreira aí, de filmes do John Carpenter, né, todos os trabalhos dele, o tema de Fuga de Nova York também foi composto pelo John Carpenter. Ele que também foi o cara que compôs temas e trilhas sonoras de outros de seus filmes, ou seja, além do cara escrever e dirigir, o cara também gosta de implementar mesmo a identidade dele, ele gosta de criar as músicas dos filmes. Ele fez isso também com o Enigma de Outro Mundo, e ele também fez isso, aquele tema clássico que deixa qualquer um com frio na espinha, que é o tema de Halloween, que é uma outra franquia que foi parida aí pelo mestre do terror, John Carpenter. Esse filme ele foi rodado, ele foi feito com um orçamento baixíssimo para os padrões até da época. Você vê, em 1980, por exemplo, o filme do Flash Gordon, né, custou 35 milhões, o Fuga de Nova York custou 6 milhões de dólares e fez 25 milhões de bilheteria, ou seja, já foi considerado um sucesso comercial, e o filme passou a ser cada vez mais cultuado através das décadas, aí, que pode ter motivado aquela sequência, enfim, que não foi tão bem sucedida quanto esse, mas é um filme que morou e mora aí no coração de todos os fãs aí do John Carpenter e do Kurt Russell. Se tem uma coisa, um detalhe da indumentária ali do Snake Plissken que é fundamental para caracterizar o personagem, é aquele tapa-olho que ele usa. E olha só, esse tapa-olho foi ideia do Kurt Russell. O Kurt Russell que sugeriu que para dar um ar mais badass, um ar mais de fodão assim pro personagem, ia ser legal se ele tivesse em alguma batalha que ninguém sabe explicar qual foi. Ele, apesar deles não explorarem realmente muito do passado dele, acho que é uma das grandes graças desse personagem, né? Você quase não sabe qual que é o passado dele, e ele usa um tapa-olho porque ele perdeu um olho aí em uma das batalhas aí que ele travou, que ele lutou. Um outro detalhe interessante, uma curiosidade que eu não sabia, que eu fui atrás pesquisar, acabei descobrindo aí, é que o Blade Runner, que é um filme de 1982, olha só, o estúdio aproveitou parte das locações do cenário, do ambiente urbano que foi construído para esse filme. Eles reaproveitaram, olha só, um monte de coisa de set, de cenário do Fuga de Nova York para rodar o Blade Runner, que saiu pertinho ali, saiu um ano depois. Apesar desse filme ter ganho as telas em 1981, ele já havia sido escrito pelo John Carpenter lá no começo dos anos 70, e dizem aí, muitos dizem que esse cenário futuro distópico, pós-apocalíptico ali, ele pode ter influenciado e muito o William Gibson a escrever o Neuromancer, que é um dos grandes clássicos de ficção científica aí do começo dos anos 80, que olha, deu a volta, e é um filme que também inspirou muito o Ridley Scott na hora que ele fez o Blade Runner. Então você vê que tá tudo ali meio que tá conectado, né? A atriz Adrienne Barbeau, que vive a personagem Meg no filme, olha só, na época ela era esposa do John Carpenter, ela é casada com o diretor do filme, então ele deu ali um papel, uma participação para ela, assim como a atriz Susan Hubley, que também tá no filme, na época era casada com o Kurt Russell, olha só, então as esposas dos caras estavam ali dando uma força, acreditando no projeto aí, e participaram também desse filme, entraram aí pra história, olha só, estão no elenco de Fuga de Nova York. Até hoje rolam muitos boatos, ou rolavam até 2019, de que esse filme ia fatalmente uma hora ganhar um remake. Os direitos cinematográficos, se eu não me engano, eles estavam com a Fox, só que por conta de toda essa fusão da Fox com a Disney, a Fox foi extinta do mercado, passou a ser fazer parte do conglomerado da Disney, e esses boatos sumiram, desapareceram. Ninguém nunca mais disse, não comentou nada a respeito, então a gente não sabe quando e se o Fuga de Nova York vai acabar ganhando um remake nas mãos de outro diretor. Fala aí, quem que você acha que poderia ser um ator para interpretar o Snake Plissken e substituir o Kurt Russell? Eu acho que se um dia eles fizerem um remake, eu gostaria muito de ver uma versão com o Tom Hardy. O John Carpenter, que além de ser um diretor pra lá de engenhoso, inventivo e é um escritor de mão cheia, olha só, ele escreveu o roteiro de uma forma,
O que eu vou comentar aqui pode soar como spoiler, mas tenta reparar nisso quando você assistir o filme. Todo personagem que reencontra o Snake Plissken, ou que encontra ele a primeira vez, pelo menos no filme, e diz pra ele a seguinte frase: eu tinha certeza que você já estava morto. Esse personagem, um tempo depois, ele acaba morrendo no filme. Como eu havia dito que o Fuga de Nova York é um filme que tem uma suma importância na história do cinema, na história dos filmes de ação, na história dos anos 80, ele continua inspirando, como eu falei, muitos filmes. Existe um filme que está sendo rodado agora, a notícia saiu em 2020, Little America, um filme que vai ser inclusive estrelado pelo Sylvester Stallone, que é abertamente, explicitamente, totalmente inspirado em Fuga de Nova York. O Stallone vive um ex-soldado, existe um lugar ali no pós-apocalipse dos Estados Unidos que rolou, tem um lugar ali que é sitiado pelos bandidos e tal, ninguém pode entrar lá, e ele precisa resgatar uma menina, filha de um cara, filha de um político lá, ou seja, tem tudo a ver com a premissa basicamente do Fuga de Nova York, muito parecido, e o Fuga de Los Angeles, então, mais parecido ainda, porque o Snake Plissken vai atrás da filha do presidente dos Estados Unidos, em vez de ir atrás do próprio presidente. Bom, pessoal, esse filme, esse clássico, como eu falei aí do John Carpenter, que é um diretor que eu adoro, Kurt Russell, que é um ator aí que eu adoro também, só pode ser conferido, apreciado da maneira adequada, uma versão remasterizada, Full HD ali da legenda, bonitinho, bacana, do jeito que merece ser visto, só pode ser apreciado por conta da nossa parceria com a Darkflix. É isso mesmo, pessoal, a Darkflix aí do nosso amigo Hernani Silva é um streaming brasileiro, veio aí para mudar, para dar uma chacoalhada no mercado. Aí por R$ 9,90 você tem acesso a um acervo de clássicos como esse, como Flash Gordon, como tantos outros que eu vou vir falar nas próximas semanas aí, e você tem à sua disposição um inteiro catálogo aí para filmes de terror, é focado em terror e fantasia e ficção científica, ou seja, é um prato cheio para você que já está um pouquinho cansado das coisinhas ali que você procura na Netflix e não encontra. Procura na Darkflix que você vai encontrar. Acesse www.darkflix.com.br. Não se arrependa, vai lá dar uma olhada, confere. Você vai assistir filmes como esse que eu estou conferindo e muitos outros aí. Basta você dar uma vasculhada lá. Vou deixar o link também nos comentários. Pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Quero saber o que vocês estão achando desse resgate de filmes clássicos aí. Filmes que merecem ser enaltecidos e não podem ser esquecidos jamais. Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E segue o Sessão 7 nas redes sociais, porque eu estou sempre dando umas dicas ali, quais vão ser os outros filmes que vão ganhar um espaço aqui nesse quadro. Bom, pessoal, eu fico por aqui dessa vez. Eu sou o Felipe Gonçalves e esse foi mais um vídeo do Sessão 7 para você. Falou, pessoal, forte abraço, até a próxima.